Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Chegar ao seu lar com esta palavra maravilhosa que rebenta com as potestades do inferno e leva os homens ao conhecimento do amor de Cristo. Damos graças a Deus porque o Senhor deu a sua vida por nós e tornou a tomá-la segundo a sua palavra. E mandou-nos pregar este Evangelho de que o Pai ressuscitou o Filho. Amém. Cristo Nossa Esperança, que está em 36. Só quem salva é Jesus. Não há outro. Não há. Só quem salva é Jesus. Só quem salva é Jesus. E o seu sangue tem poder para salvar todo que crê. Só quem salva é Jesus. Ninguém há como Jesus. Ninguém há como Jesus. A sua voz é amorosa, o seu rosto como a luz. Ninguém há como Jesus. Ninguém há como Jesus. Ninguém há como Jesus. A sua voz é amorosa, o seu rosto como a luz. Ninguém há como Jesus. Espectador, esta é na realidade a nossa experiência. É quando nós nos chegamos ao Senhor, aleluia, e provamos do seu grande amor, aleluia. É maravilhoso, não mais nós o queremos deixar, bendito seja Deus. O Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Glória ao nome do Senhor. E aquele que tem provado da sua misericórdia e do seu amor, pode acontecer o que acontecer, não mais ele deixa o Senhor. Porque Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Se somente tu tens as palavras da vida eterna, somente por Jesus nós damos entrada no lar da glória e por mais ninguém. Fora de Jesus não há bênção, aleluia. Ele é a nossa bênção, glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que Ele seja a sua bênção, para que você prove do amor de Jesus, glória ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, é bom estarmos na Tua presença, é bom louvarmos o Teu nome e exaltarmos o Teu nome. Senhor, os anjos lá no céu, aleluia, eles continuamente eles louvam e glorificam o Teu nome, aleluia. E nesta terra, Senhor, nós temos que aprender, visto que é uma escola, Senhor, onde nós nos preparamos, Senhor, para um dia estarmos nesta glória lá no céu, louvando e exaltando o Senhor continuamente, aleluia. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ó nosso Deus, nós damos a glória, nós damos a adoração, aleluia. E queremos dizer que não há outro, aleluia, como o Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, aleluia. O Senhor que nos tem criado à sua imagem, conforme a
a sua semelhança, aleluia. Jesus que deu a sua vida no Calvário por cada um de nós. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, meu Senhor. Abençoa cada um que está na tua presença. Abençoa aqueles que nos contemplam através destes canais de televisão. Senhor, faz uma obra em suas vidas, em seus corações, glória ao teu nome. Faz com que eles provem do teu amor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa o teu servo, a mensagem que tens para os nossos corações nesta noite. Nós te pedimos, Paizinho querido, e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém, aleluia. Prezado telespectador, a ilustração da casa que Jesus falou são as pessoas que foram libertadas pelo poder do Evangelho e a casa ficou varrida e adornada e deve ser cheia do Espírito Santo. A casa varrida e adornada é uma tentação para o espírito imundo que saiu daquela casa, daquele coração, daquela alma, daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, e está varrida e adornada, e o espírito imundo anda dizendo que quer voltar para a casa de onde saiu. Se você é um cristão, não permita. Faça o seu melhor para se manter em comunhão com Deus. E se você não é ainda uma pessoa salva, ouça a mensagem até ao fim, para que seja uma nova criatura em Cristo, com a casa cheia do Espírito de Deus. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, chegamos ao seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ministrando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem deste dia é de veras importante para toda a humanidade, tanto para crentes, tanto para com aqueles que ainda não são. Assim, a referência desta mensagem é uma situação espiritual que toda a humanidade necessita de compreender e estar bem consciente do mundo em que vive. Porque o mundo, segundo as Escrituras, jaz ou está no maligno, e quem governa o mundo é Satanás. Não é Deus, não. É Satanás. No meio da terra, Deus tem a sua igreja, que é o sal da terra e as luzes do mundo que fazem a diferença.
de maneira que chegamos com o Evangelho da Paz ao seu lar, a fim de que possa compreender que Deus ama toda a humanidade e os quer libertar da situação em que se encontram. Nem toda a gente sabe ou compreende qual é a sua situação, singularmente falando, espiritual, porque ela pode ser benigna ou maligna. Em regra geral, somente temos conhecimento da nossa situação quando ouvimos as Santas Escrituras que nos revelam a nossa condição. Portanto, a condição de cada pessoa, nesta noite, vai-se saber através do ensino da Sagrada Escritura. Assim, para darmos início a esta meditação, nós vamos ler 2 textos das Escrituras que se encontram em São Mateus 12, 43 a 45, que diz, em primeiro lugar, e quando, isto são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando-a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores dos que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. E eu devo chamar a atenção do perigo das pessoas que dão o seu coração a Jesus e não têm cuidado com a sua casa espiritual. Porque este é um aviso de prevenção de nosso Senhor Jesus Cristo a essas pessoas, para que saibam pelos caminhos onde andam e o que fazem, e o que dizem, e o que falam, etc, etc. De maneira que o espírito imundo que saiu daquela casa, que Deus libertou, através do Evangelho e por nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se uma casa limpa e adornada quando o Espírito Santo veio à sua vida. O segundo texto da Sagrada Escritura encontra-se em Apocalipse capítulo 3, verso 19 e verso 20, que diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Estas 2 passagens bíblicas são referências espirituais, avisos de Deus, e naturalmente cada um de nós pode ouvir e guardar aquilo que ouve. Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, nós vamos mostrar ainda 2 ilustrações para depois recomeçar. Amém e amém. Assim diz a palavra de Deus, o verso que foi lido, número 20 do Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Este bater significa a pregação do Evangelho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3 e verso 20. Este bater de porta é a pregação que está chegando ao seu lar. E este é o lugar onde nós temos o nosso espírito, é o coração, chamado o coração, o espírito do homem, nesta parte aqui amarelada, significa o espírito do homem. E quando ouvimos a palavra de Deus e abrimos a porta ao Senhor, Ele entra em espírito e faz ali morada, tem comunhão com o nosso espírito e está tudo muito bem. Mas devemos tomar atenção de que o espírito imundo que saiu desta casa, com a entrada do Espírito Santo, ele anda procurando voltar para a casa de onde saiu
E Jesus disse que trazia 7 espíritos piores que ele e que a situação desse homem era 7 vezes pior, e assim será esta geração. De maneira que devemos ter o máximo cuidado quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, de não expulsar nem entristecer o Espírito Santo de Deus aqui revelado nesta pomba. Meu prezado ouvinte, segundo as Santas Escrituras, o coração do homem é enganoso e perverso, soberbo e altivo. Nós temos visto a primeira ilustração de um coração que foi libertado e que o Espírito Santo fez morada lá. E vamos vê-lo depois de terminar esta nossa ilustração. Vamos voltar a ver a outra ilustração. Aqui temos o Espírito do Senhor que quer entrar no coração do homem, e o coração do homem está cheio de engano, de perversidade, de altivez, etc. Jeremias 17:9 e Salmo 101, verso 4 e verso 5. Mas também pode ser puro, limpo e sincero, como vimos na primeira ilustração. A sujidade com que Satanás suja as pessoas pode ser tirada e ficar com um coração santificado. Neste quadro existem algumas ilustrações do muito que o coração ou o espírito do homem contém. Primeiro temos o ouro. Aqui em abundância, quando o ouro é abundância, ele corrompe, porque todas as pessoas procuram a abastança material e a grandeza, mas está a chegar o tempo em que as pessoas o lançarão pelas ruas. E o ouro será imundo. Ezequiel 7 e verso 19. Temos também uma outra ilustração do dinheiro. Quando ele é abundância, em abundância ele corrompe, porque as pessoas amarão o dinheiro, e a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda a maldade. 1 Timóteo 6 e verso 10. Depois temos um bode, que é símbolo da sujidade e iniquidade. Ele era o carregador das iniquidades do povo de Deus do Velho Testamento. Levíticos 16, 8 a 10. Depois temos os desportos de competição. Os desportos de competição simbolizam um mundo de entretenimento, onde se pragueja, onde se diz parte a perna, parte da cabeça, etc. Os desportos de competição simbolizam um mundo de entretenimento, e Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2, 15 a 17. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em quinto lugar, temos as bebidas alcoólicas. São símbolo de bebedeiras e zaragatas e acidentes e etc. As Escrituras dizem que os ébrios, os bêbados, não herdam o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10. Temos também um porco. O porco lembra sujeira e imundícia. É o que temos neste mundo. Mateus 7, verso 6 e 2 de Pedro 2 e verso 22. Depois temos a serpente, que representa a tentação de Satanás, que rouba, mata e destrói. E o mundo está cheio de tentações. Ora bem, Gênesis 3, 1 a 6 e João 10 e verso 10. Jesus disse que o diabo veio para matar, destruir e roubar. Assim vai o mundo nesta situação de tentação de muitas. Temos aqui apenas 8 reveladas. E no centro temos o pavão. O pavão simboliza o orgulho e a altivez do homem. Provérbios 21 e verso 24. E é disto que o mundo está cheio de orgulhosos. Estes são uma pequena ilustração do que o coração do homem contém, precisando ser libertado e regenerado pela palavra de Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. E ao ouvirmos a palavra de Deus e deixarmos que o Espírito Santo entre em nossa casa, então ficaremos limpos, salvos e santificados. O coração
ou o espírito do homem, quando recebe o Espírito Santo ao ouvir a palavra de Deus, fica imbuído um com o outro em comunhão. O nosso espírito revelado nesta cor amarelada e o Espírito Santo, eles estarão em comunhão e assim o homem é salvo, regenerado, libertado e santificado e torna-se um cristão de Cristo. Prezado telespectador, o tema deste estudo consiste numa pergunta: qual é o Espírito que habita em nossa casa? Qual é o Espírito que habita em tua casa ou na nossa casa? O Senhor Jesus Cristo diz que o espírito imundo que saiu daquela casa, ao ouvir a palavra de Deus, foi libertado e salvo, anda por lugares áridos, dizendo: voltarei para a minha casa de onde saí. Portanto, é muito importante ouvir esta mensagem até ao fim, porque esta mensagem é de ensino para libertação e permanência com Cristo Jesus. Nesta meditação focaremos vários aspectos principais e secundários, tais como, naturalmente, a introdução, em segundo lugar, o perigo da casa vazia, varrida e adornada, em terceiro, o tipo de espírito humano diferente uns dos outros, em quarto lugar, como ficam as pessoas possuídas de demónios, quinto lugar, poderão os cristãos serem possuídos pelos demónios? Sexto lugar, a libertação ao nosso alcance. Em primeiro lugar, a introdução à mensagem. Naturalmente, a pergunta que foi feita tem um sentido espiritual, visto que todas as pessoas possuem o seu próprio espírito e sem ele as pessoas não podem existir fisicamente. E quando pergunto qual é o espírito que habita em nossa casa, não me refiro à casa aonde fisicamente nós moramos, a nossa casa onde dormimos, onde descansamos, etc. Ainda que as casas podem também ser moradas de demónios, mas estou-me referindo ao coração do homem. Refiro-me às pessoas espirituais que estão dentro, digamos, desta carcaça humana. Cada um de nós tem dentro de si o seu próprio espírito, como temos já ilustrado, e é nessa casa, nesse corpo, que podem habitar também outros espíritos de demónios, e a maior parte do mundo é possuída por eles. Por isso, o mundo está na situação em que se encontra: violento, corrupto, cheio de guerras, cheio de assassinos, cheio de ladrões, cheio de mentirosos, cheio de prostitutas, etc., criminosos de toda a ordem, etc., etc. E também Deus deseja habitar em nossas casas, porque finalmente é aí o único lugar em que Deus habita na terra, como está escrito em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20, porque finalmente, ainda que o Senhor encha o universo, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, como diz em Atos 17 e verso 24. Eu creio que cada pessoa é constituída de três partes distintas, ou seja, corpo, alma e espírito, e embora algumas escrituras se refiram somente a duas, ou seja, o corpo e a alma, partimos do princípio de que o homem é um ser trino. E este homem deve ser santificado no corpo, na alma e no espírito, como diz em 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. Deus requer que a pessoa, para entrar no céu, seja santificada no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, verso 12, onde a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, etc. Assim, segundo as Escrituras, vivemos num mundo infestado de demónios, ou seja, o que diz em 1 João 5 e verso 19, que o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Eu já disse isto esta noite, ou este dia, ou esta tarde. E quem governa este mundo é o próprio diabo, é Satanás. Ele é o príncipe das trevas. E no meio desta situação está a Igreja de Deus, que faz a diferença, faz o balanço, porque são o sal da terra e as luzes do mundo, conforme Jesus ensinou em Mateus 5, 13 e 14.
Desta feita é justo e conveniente fazer a pergunta: qual é o espírito que habita em nossa casa? Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber quem somos, por onde andamos, quem são as nossas companhias, que palavras proferimos, aquilo que fazemos. É de acordo com este sagrado livro? Ou é de acordo com este mundo onde a gente habita? Qual é a nossa situação? Vale a pena meditar no assunto até ao fim. Vive lá apenas o nosso espírito? Vive lá também o nosso espírito com o Espírito Santo, em comunhão? Ou vivem lá outros espíritos e esses são de demónios? Segundo as Escrituras Sagradas, o homem sem Deus, sem salvação, pode ser possuído e atormentado por um ou mais espíritos imundos de demónios. Eu lembro-me que um dia em Amarante, em 1984, mais ou menos por aí, em 1984, 85, perdão, 74, 75, eu estive em Amarante, em casa da minha família. E nessa altura, Deus curou um tio da minha esposa quando nós orávamos por ele. Pois queriam-no levar para o hospital, mas o Senhor curou-o ali. E toda a freguesia soube que nós orámos por ele ao Senhor e Deus o curou. E isso foi o suficiente para se juntar muita e muita gente procurando saber o que tinha acontecido. E nós pregámos o Evangelho a essas pessoas. E veio uma senhora com uma menina que tinha, creio que 10 anos, e andava na escola. E ela não podia estar na escola por causa de Satanás. Satanás tinha possuído por um espírito ou mais espíritos imundos essa criança. Mas nós orámos por ela e a criança foi libertada. Ela tinha que dormir durante o dia também, etc, etc. E essa criança foi libertada e passado 8 anos eu voltei a esse lugar. A criança já estava casada, já era uma jovem e continuava sendo libertada. O Senhor disse para expulsar os demónios, para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se alguém está enfermo nesta hora, em nome de Jesus, coloca a sua mão, em nome de Jesus, que nós repreendemos, em nome de Jesus Cristo, essa enfermidade e esses demónios têm que sair pelo poder do nome e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Isto faz parte do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De maneira que há pessoas, tanto jovens e até crianças, como adultos, podem ser possuídos por espíritos imundos. Tais pessoas chegam a fazer coisas que não desejariam se estivessem no seu estado normal. Os demónios que se introduzem nessas pessoas controlam-nas a seu bel prazer, levando-as a cometer atos de violência de toda a ordem e de todas as aberrações. Algumas pessoas já são possuídas por espíritos malignos desde tenra idade. Muitos pais, ao verem os mágicos, começam também a pôr os filhos expostos ao ensino da magia, porque gostam de ver os filhos a aprenderem os truques mágicos. E não leva muito tempo que ficam possessos de demónios. E tanto mágicos como adivinhos ou feiticeiros são servos das trevas que este livro sagrado proíbe. Na Sagrada Escritura todos podemos ler que Deus proíbe tal tipo de vida, tal tipo de ensino, tal tipo de prática. Outros os iniciam na yoga. Diga yoga, porque está atualmente muito vulgarizado até no meio dos cristãos. E eu tenho que lhe dizer que são cristãos que se trazem por causa, não são cristãos de Cristo. Essa yoga é disfarçada de ginástica e ficam possuídos de maligno, e não só os de tenra idade, como jovens e adultos. Por outro lado, e não falando do povo em geral, Satanás está com força perseguindo a igreja, incutindo em muitos desprevenidos esse espírito do yoga, cujo fim, por exemplo,
e com o tempo reduz Cristo a um simples líder religioso. Lembre-se disto. Quem pratica e aprende yoga reduz o próprio Deus revelado em carne, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco, reduz-o a um simples líder religioso. Nunca se esqueça disto. Nas mentes e nos corações dos crentes. Isto parece incrível, mas até lhe chamam yoga cristã. É incrível, mas até lhe chamam yoga cristã. Fuja disso, desapareça disso. Evite essas coisas. Segundo o que diz o escritor Dave Hunt, existem vários níveis de yoga, a chamada meditação transcendental, que acaba com as pessoas em violentos tremores, alucinações, impulsos de crimes, impulsos de suicídio, assaltos a outras pessoas e alguns ficam loucos. Rejeite o trabalho do diabo. Muitos ultimamente têm ficado amantes das religiões orientais e os seus dividendos são muito perigosos. Estas pessoas com o nome de cristão sem Cristo deveriam pelo menos entender que essas religiões orientais têm o seu zénite na reencarnação. E nas Escrituras não há reencarnação. Só há ressurreição. Está ordenado ao homem morrer uma vez, e não reencarna. Uma vez morre, vindo depois disso o juízo. Isso não existe. Em Hebreus 9, e verso 27, estão as palavras que acabei de dizer. Segundo as Escrituras, é engano diabólico nos homens que devem evitá-lo. Explica este escritor que a Universidade de Harvard há muito que promove este ocultismo através de investigação psíquica. Esta universidade, em um dos seus projetos envolvendo experiências com monges budistas, a 19 mil pés de altitude, na penha de uma montanha, e com 0 graus Fahrenheit, que são talvez uns 40 a 50 graus Celsius negativos, afirmam que estes monges, só com o seu manto, passaram toda a noite naquele gelo, fazendo os seus rituais de meditação, chamados de repel, e que controlam o corpo ao seu belo prazer, isto é, mente controla ou controlando o corpo físico. Fuja disto, porque isto não é normal, é sobrenatural, diabólico. Ao longo do tempo, diz o escritor, que vários cientistas da Universidade de Harvard e outros têm acumulado conhecimento que revela que isto é paranormal, mas que a ciência não pode explicar, porque a fonte por trás do que se chama poder psíquico não é atômico, mas diabólico. Fuja destas coisas. O mundo está no maligno, a Bíblia Sagrada nos adverte, e de muitas e variadas formas. Nós demos alguma ilustração no princípio para ilustrar algumas das situações que o mundo em geral tem mais conhecimento. Mas muitos há por este mundo fora que são possessos de espíritos malignos de muitas e variadas formas. O mundo, portanto, está no maligno, mas muitos chamados cristãos estão possuídos de espíritos imundos. Uns por ignorância, outros disfarçados para, qual joio, tragar algum trigo de Cristo como lhe for possível. Pergunte a um budista ou maometano, ou hindu, o que significa Jesus para eles? Faça-lhe essa pergunta. E a sua resposta é um profeta, um bom ensinador, um bom iluminado. Para eles, Cristo é isso. Para mim, Jesus Cristo é Deus revelado em carne. Para mim, é Deus conosco. Para mim, é o Verbo Divino. Para mim, é o autor da criação. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Louvado seja Deus nosso Senhor. A minha alma engrandece a Deus, porque creio que Jesus Cristo é
Deus revelado em carne, que morrendo por nós no Calvário para salvar e libertar a humanidade, ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Pai e está à destra do Pai, intercedendo por si e por mim. Deus ama o pecador, não quer a perdição dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Eu também não o condeno, não tenho essa autoridade. Louvado seja Deus. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Ele é o único Salvador, é o único caminho para o céu, é a única porta de entrada no lar da glória do céu. Sem Ele não há salvação, sem Ele não há Deus. Louvado seja o nome do Senhor, revelado nas Santas Escrituras. Mas as Escrituras afirmam que Ele é o Verbo Divino, é o Salvador do mundo, é um com o Pai, etc. E eu perguntarei, o que é que significa Jesus para si? É um iluminado? É um profeta? É um ensinador? Se isto é para si, você precisa de libertação. Mas se Jesus é o seu Salvador pessoal, e se você sabe que Ele verteu o seu sangue para o redimir no Calvário, e se você sabe que tem o nome escrito no livro da vida do céu, então dá-me a mão, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aspecto, o perigo da casa vazia, varrida e adornada. Nós já temos visto aquelas ilustrações que nos dão uma ideia. Não é a casa que o Senhor está falando, uma casa onde nós vivemos, mas a casa onde vive o nosso homem espiritual, aonde vive o nosso espírito. O nosso texto bíblico é a conclusão de uma luta de Cristo no contexto deste capítulo perante os seus opositores ao expor o seu ministério desde verso 1 ao verso 37. E esta oposição começa com os discípulos apanhando as espigas e comendo-as num dia de sábado, como lemos do verso 1 até ao verso 8. Em segundo lugar, esta oposição ao ministério de Cristo acontece agora dentro de uma sinagoga, quando Jesus curou o homem da mão mirrada no dia de sábado, e aqui, por esta causa, deliberaram matá-lo, verso 9 ao verso 14. Em terceiro lugar, para que se cumprisse o que disse Isaías, Jesus curou todos os enfermos de uma grande multidão, entre o verso 15 e o verso 21. Em quarto lugar, a oposição ao ministério de Cristo chega ao ponto de o acusarem de ser possuído por Belzebu, por Satanás, porque tinha curado um endemoniado que era cego e era surdo. Magnificente Deus! Jesus não é o iluminado, nem o ensinador, nem o profeta. Ele é o Senhor, Deus revelado em carne. E Cristo deixou bem explícito que essa blasfêmia contra o Espírito Santo não teria jamais perdão. No verso 22... no capítulo 20, verso 22 ao verso 32. Em quinto lugar, a luta aquece de tal forma que Jesus os acusa de serem raça de víboras, semente maligna, verso 34. Raça de víboras. Quem é que eram essa raça de víboras? Eram aqueles que se diziam servos de Deus. O Senhor lhes chamou filhos de Satanás, filhos do diabo. Sexto lugar, Jesus Cristo contrasta com os seus opositores com duas passagens do Velho Testamento dos gentios que se converteram ao ouvir o profeta Jonas e a rainha que ouviu a sabedoria de Salomão, e os avisava da sua apatia em relação com a profecia, porque ele era maior do que Jonas e maior do que Salomão. Está aqui quem é maior do que Jonas. E finalmente temos o grande aviso de Jesus acerca da casa vazia, varrida e adornada. Porque é que a casa está vazia? É porque o Senhor expulsou de lá todos os habitantes que lá estavam naquele coração, que a corrompiam e que a metiam no inferno. O homem, a mulher, o jovem que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, a sua casa fica vazia dessa corja de demónios.
Então vem o Espírito Santo habitar ali, mas é preciso recebê-lo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com eles serei e ele comigo. E é muito importante manter-se no caminho com o Espírito Santo imbuído, em comunhão com o nosso Espírito, para que aquela corja de demónios que saiu não volte a entrar naquela casa. Tu e eu temos essa responsabilidade deste trabalho, de manter a casa limpa, aonde Deus habita. Pode dizer amém? Mantenha a casa limpa nos seus pensamentos, na sua língua, nas suas ações, no seu andar, aonde você vai, aquilo que escuta, etc. Mantenha a casa limpa. Então, esta casa varrida e adornada tem necessidade de estar continuamente avisada por Deus. Isto era o que o Senhor tinha feito àquele endemoninhado cego e surdo, que bem podemos classificar da situação de toda a nação de Israel, com a profecia de surdez e cegueira de Isaías 6, 9 e 10 e Mateus 13, 13 e 14. Assim vai o mundo também cego e surdo nestes dias, não ouvindo que Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar e Jesus veio para se introduzir no nosso coração em espírito. O libertador, o salvador do mundo tinha chegado. Muitos ficaram curados e libertados, mas o Israel nacional, simbolizado nos seus líderes religiosos, perseguiam-no e tentavam matá-lo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1 e verso 11. E assim se cumpria a profecia de Isaías 6, verso 9 e verso 10. Por isso eles não se converteram, o Israel nacional, porque graças a Deus pelos apóstolos que se converteram ficaram o lastro do cristianismo vivo. E veio o solene aviso acerca do espírito imundo que sai do homem, mas não acha repouso e quer voltar com mais 7 companheiros piores do que ele. E entrando naquela casa varrida e adornada, se instalam lá. Os espíritos maus sentem-se muito bem dentro das pessoas. Tais pessoas fazem todo tipo de torpeza e de violência, cometendo todo o pecado, toda a sujidade, porque esse é o trabalho do diabo. É matar, destruir e roubar. O trabalho de Jesus é dar vida e vida com abundância. Mas agora a situação daquela casa, daquela pessoa, é 7 vezes pior. 7 vezes pior. Diga 7 vezes pior. É por isso que nós temos um mundo na situação em que se encontra. 7 vezes pior. E nesta ilustração, Jesus conclui que aquela geração má seria mesmo 7 vezes pior também. E o facto é que Jesus acabou crucificado porque não podiam ouvir os seus sermões. E você pode ouvir este? Não podiam ouvir o seu ensino. Mas ao 3º dia ele ressuscitou pelo poder de Deus Pai e para a glória e louvor e adoração do Senhor. E os judeus ficaram sem a sua pátria por cerca de 1900 anos, ou seja, até 1948, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. É tempo de ouvir o Evangelho, porque nós estamos às portas da finalização da pregação do Evangelho. Mateus 24 e verso 14. O fim da hora da graça se aproxima e o arrebatamento da igreja se aproxima. E quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem está santo, santifique-se ainda. Seja santo ainda. Louvado seja Deus. Agora, sendo que o nosso estudo se refere a essa casa varrida e adornada, começarei por dizer a célebre escritura do que o coração está cheio, disso fala a boca. Mateus 12 e verso 34. E o coração
é enganoso e é perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17 e verso 9. Você conhece o seu coração? O que você faz, aonde vai, o que pratica, o que diz, é isso que você tem lá dentro. É o que diz a Sagrada Escritura. Coração perverso, quem o conhecerá? Mas só pode ser conhecido o nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. De contrário, não conhecemos. Estamos no pecado e não sabemos que estamos no pecado, porque não discernimos, porque estamos imbuídos e em comunhão com esse pecado. E tudo é natural na nossa vida, até ao ponto em que ouvimos a Sagrada Escritura e dizemos: meu Deus, que situação eu tinha no meu coração. Eu quero ser libertado e aceitar a Cristo como meu Senhor para que o Espírito de Deus venha à minha vida. Quem conhecerá esse coração? Só o conhece quando ouvimos de bom grado a palavra de Deus e damos guarida ao Espírito do Senhor, porque Ele hoje está batendo à porta do seu coração. Também em Mateus 15, 18 a 19, Jesus afirmou: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração, ou do espírito do homem, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e era um nunca mais acabar. E é assim que nós temos estas situações do mundo. Há pouco tempo, na Noruega, mandou 67 para o outro lado da vida. Há poucos dias atrás, nos Estados Unidos, no Colorado, outro mandou 12 para o outro lado da vida e 58 para o hospital. E é isto que nós temos no mundo. O Senhor diz que do coração procedem mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, etc. Esta é a situação da humanidade, porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12, o pecado mata, o pecado corrompe, o pecado fecha-nos a porta do céu, mas Deus está batendo à porta. Ouça a voz do Senhor enquanto tem tempo. Acontece, porém, que as boas novas é: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5 e verso 9. Quando ouvimos as boas novas de alegria e somos salvos pelo único Salvador, cujo nome é Jesus Cristo, pelo único, eu disse único Salvador. Não se engane com as religiões. Só há um Salvador, só há um Senhor, só há uma porta, só há um caminho e só há uma vida, e Jesus é tudo isso. João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e ponto final. Diga ponto final. Que vai ser das outras religiões? São invenções humanas. Nós seguimos a palavra de Deus, a única revelação de Deus dada aos homens, ao povo judeu, e que passou para a Igreja com a rejeição nacional de Israel. E é só, louvado seja o nome do Senhor. Quando ouvimos as boas novas de alegria e somos salvos pelo único Salvador, então recebendo o perdão pelo arrependimento e confissão, então a nossa casa fica vazia e toda a corja de demónios, de toda a sujidade espiritual, foi varrida e ela ficou adornada. Ficou adornada agora com o Espírito de Deus e a graça do Senhor. Porquê? A violência do mundo e a sua degradação moral? Porque não ouvem o Evangelho da libertação, da graça e da salvação. Porque quando isso acontece, aqueles demónios saem e a casa fica vazia. Louvado seja Deus. Essa casa é o coração, é o nosso espírito que foi lavado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, resgatado e comprado por Ele.
Mas a casa vazia é um grande perigo. Agora ela precisa ser cheia do Espírito de Deus, precisa ser cheia da Palavra de Deus, para evitar ficar 7 vezes pior. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então temos 2 coisas importantes. Deixar que o Espírito Santo não se ausente, não entristeçamos o Espírito de Deus porque ele se ausenta. Lembre-se de que Sansão não sabia que o Espírito de Deus se ausentou dele. O Espírito de Deus pode se ausentar quando as pessoas o entristecem, mas quando alegra e louva ao Senhor e anda por outro caminho, por outra vereda, dizendo outras coisas e etc., o Espírito Santo está lá, mas também está a palavra. E o que é que faz a palavra? É para não pecar contra o Senhor. Enche o coração da palavra e do Espírito de Deus, então nenhum demónio vem para a sua casa. Louvado seja Deus, o pecador arrependido e perdoado ficou num estado sem pecado, ficou limpo das suas transgressões, foi limpo pela palavra de Deus, foi limpo pelo Espírito Santo, foi lavado pelo sangue de Jesus. João 15, verso 3, 1 Coríntios 6 e verso 11 e 1 de João 1 e verso 7, que você leia em sua casa. Sua vida, seu coração, seu espírito ficou vazio do espírito imundo que o sujava nos antros do pecado, dos vícios e da violência, mas agora precisa de ser cheio das coisas de Deus antes que voltem as tentações e antes que voltem os vícios, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Começa então uma nova vida. Precisamos de resistir às paixões carnais e ao mundo do pecado que nos rodeia. Precisamos de mudar de direção na nossa vida. E aqui fazemos uma pausa e já voltamos. Amém e amém. Esta é a situação do homem sem Deus, cheio de orgulho, cheio de vícios e cheio de violência. Mas o Espírito Santo está fora do coração, esperando entrar. E quando ele entra, a história é diferente. A casa fica limpa, varrida e adornada. E foi isso que Jesus disse em Apocalipse 3, verso 20, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, na sua casa espiritual, no seu coração, no seu espírito, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então temos uma nova vida, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez de novo. Quando deixamos todas as nossas paixões carnais, tomamos uma outra direção, começamos uma nova jornada na vida, em direção à casa do Pai, onde não entra nada que contamina. Apocalipse 21, verso 27, as pessoas se santificam pelo facto de que no céu não entra nada que contamine. E nós podemos fazê-lo com a ajuda de Deus e da sua palavra e do seu Espírito Santo. Precisamos de atuar depressa, porque o diabo, o vosso adversário, anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. Segundo o que disse Jesus, aquele espírito imundo que saiu da pessoa anda dizendo, voltarei para a minha casa. Nunca se esqueça disso. As pessoas que dão o seu coração a Jesus sofrem essas perseguições e essas tentações. O diabo anda buscando a quem possa tragar. Voltarei para a minha casa, diz o Espírito Imundo. Notemos isto porque o dono da casa não era aquele homem ou mulher. Ele disse, voltarei para a minha casa. Diga, voltarei para a minha casa. Isso é o que o demónio diz. Aquela casa não pertencia ao homem. Estava possuída por um senhor que controlava esse homem, essa mulher, esse jovem e essa criança. Voltarei para a minha casa. Voltarei para a minha casa. Satanás instala-se e chama da vida do homem sua própria vida. O homem é um lacaio de Satanás quando não é salvo e regenerado. Pertence ao maligno. Voltarei para a minha casa. Vocês ouviram o que disse Jesus? Demos valor às palavras. Notemos isto porque o dono da casa não era aquele homem ou mulher, jovem ou criança, mas sim o espírito maligno. Voltarei para a minha casa. Controlava toda aquela vida. E é isso que nós temos no mundo. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é nosso Senhor Jesus Cristo.
Houve um tempo que as pessoas deram guarida a estranhos na sua casa e eles se apoderaram dela. E são muitos os casos que para ser limpa há uma grande luta. Há casos de enfermidades que são espíritos malignos que deformam os próprios corpos das pessoas. Em São Lucas 13, 11 a 16, numa sinagoga, num dia de sábado, Jesus libertou uma mulher encurvada. Andava assim. Ela andava assim. Satanás a encurvava com aquele espírito de enfermidade. E disse o Senhor: mulher, estás livre da tua enfermidade. E isto causou reação. Não só porque era num dia de sábado, mas não reconheciam ao carpinteiro de Nazaré tal autoridade. Mas o carpinteiro de Nazaré não era apenas o carpinteiro de Nazaré, era Deus revelado em carne. Era Nosso Senhor Jesus Cristo com toda a autoridade sobre os elementos, sobre as pessoas, sobre tudo. Até tinha autoridade sobre a própria morte, porque o Senhor ressuscitou os mortos. Louvado seja Deus. E no verso 16, respondendo à crítica do príncipe da sinagoga, Jesus disse: não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão que há 18 anos Satanás tinha presa. Há 18 anos, Satanás tinha preso aquela alma com um espírito de enfermidade. Não se esqueça disto. Há casos de enfermidades que são a causa do pecado, cometido e não confessado. Em João 5, 1 a 14, relata a história de um paralítico que estava naquela condição havia 38 anos. E junto ao tanque de Betesda, que em hebraico significa casa de misericórdia. E Jesus disse a este homem: queres ficar são? O pobre do homem disse que não tinha alguém que o ajudasse a descer ao tanque. Lembre-se disto. Duas coisas a considerar. Não havia quem tivesse compaixão daquele homem, mas aquele homem tinha fé para estar ali há 38 anos. É interessante, não é? E até que chegou Jesus e lhe deu a sua libertação. O Senhor o curou dizendo: levanta-te, toma a tua cama e anda. E também este era dia de sábado. Passado algum tempo, Jesus o encontrou no templo e o avisou com um solene aviso: eis que já estás são. Eis que já estás são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Verso 14. Então não nos lembramos do nosso texto que o Senhor disse que 7 vezes pior era aquela casa? 7 vezes pior? Onde as pessoas não têm cuidado com a sua vida espiritual? Pois bem, em primeiro lugar afirma um teólogo que este homem simbolizava o Estado de Israel. Mas em segundo lugar, a causa da paralisia deste homem era o seu próprio pecado. Eu faço a pergunta: qual é o espírito que habita a nossa casa? Qual é o espírito que habita a nossa casa? A casa vazia precisa ser imediatamente cheia das coisas de Deus, cheia do amor pelo próximo, cheia da misericórdia pelo seu próximo, cheia de louvores a Deus, vasos de honra, vasos escolhidos, servos de Deus Altíssimo com um espírito excelente. Amém e amém. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, como diz em Efésios 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Cheios de todo o conhecimento de Deus. Romanos 15, verso 14. Cheios de frutos de justiça. Filipenses 1, verso 11. Cheios de boas obras. Atos 9, verso 36. A primeira coisa a ser cheia do Espírito Santo, a segunda é a palavra de Deus e a terceira são as obras que nós temos mencionado. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo jaz no maligno, na escuridão, nas trevas, mas os cristãos de Cristo são as luzes do mundo. São rios de água viva que correm do seu ventre, porque na sua casa, ou a sua casa está cheia da palavra de Deus. Por isso, esta água do Espírito chega até si, de que Jesus é o seu libertador, o seu salvador, o seu Senhor, o seu remidor. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em Ezequiel, capítulo 2, verso 8 ao verso 10, Deus disse ao seu servo: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo e abre a tua boca e come o que eu te dou. Ouve o que eu te digo, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro.
E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ezequiel 3, verso 2 ao verso 4 afirma: então abri a minha boca e me deu a comer um rolo. Naturalmente, esta é uma ilustração das coisas espirituais que entram por aqui e chegam ao coração do homem. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. É isto que eu estou fazendo. Eu tenho comido deste rolo sagrado. Eu e a minha mulher temos comido deste rolo sagrado. E ele entrou nos nossos corações e agora nós não podemos reter o mel, porque ele é símbolo da obra missionária. Louvamos a Deus por este mel do céu. Ele é doce ao paladar, mas é amargo no nosso ventre. A gente não o pode reter, a gente tem que o dar. De que Deus ama o mundo, de que Deus quer salvar o mundo, de que Deus quer libertar o pecador, quer salvar a prostituta e o ladrão e o criminoso, o viciado e etc, e o endemoniado. É isso que chega ao seu lar. E eu faço a pergunta: qual é o espírito que habita em sua casa? Qual é a sua situação? O atalaia está cheio das palavras de Deus. Não pode deixar de falar daquilo que tem visto e ouvido, como os apóstolos disseram no princípio. Nossa casa está cheia de Deus, ou cheia dos inimigos de Deus, ou de uma forma ou de outra. Qual é o espírito que habita em nossa casa? O coração do cristão tem de ser o templo do Espírito Santo. Do contrário, ele pode ser ter apenas o seu espírito e estar exposto a 7 espíritos imundos na sua vida, que foi limpa, precisa de permanecer limpa. Terceiro lugar, o tipo de espírito humano diferente uns dos outros. Vamos dar também algumas escrituras sobre este assunto. Mas sabemos que o espírito é substância incorpórea. E Paulo chama-lhe de homem interior, 2 Coríntios 4, verso 16. Mas eu creio que, para melhor podermos entender o assunto, poderemos chamar, num certo aspecto, de personalidade, que finalmente é única em cada um de nós. Ela já vem com o nosso nascimento e não pode ser mudada. Creio que cada indivíduo é diferente um do outro. Por outro lado, temos o caráter ou índole, propensão ou tendência de cada qual, que pode ser moldado por Deus no ensino da Santa Escritura, porque finalmente de mau caráter está o mundo cheio. Mas podemos ser moldados pela bondade e pela palavra de Deus. Entretanto, em muitos e variados aspectos, o nosso espírito pode não ser igual ao dos outros e, contudo, ser um cristão de Cristo e temente a Deus. No que respeita à fé, todos temos um mesmo espírito, graças a Deus, no que respeita à fé. 2 Coríntios 4, verso 13 diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei, nós queremos, por isso também falamos. E em Romanos 1, verso 12, Paulo chama fé mútua ou recíproca. Entretanto, e por diversas situações ou circunstâncias, há pessoas que podem ter um espírito abatido e outros serem contritos de espírito e outros com um espírito quebrantado. Isaías 62:2, Isaías 57:15 e Salmo 34 e verso 18. Existem também os que têm um espírito angustiado, Salmo 142 e verso 3, mas também os que tenham um espírito desfalecido, Salmo 143, verso 7. E também há quem tenha um espírito altivo e orgulhoso, Provérbios 16, verso 18. E também há quem tenha um espírito atribulado, como no caso de 1 Samuel 1 e verso 15, no caso de Ana. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel, o profeta, o servo de Deus, em casas estrangeiras, numa terra distante da sua, tinha um espírito excelente. É possível isto? É possível.
Daniel 6, verso 3, em 1 Pedro 3, verso 4, afirma que os cristãos devem ter um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E também, em Hebreus 12, 23, diz que há espíritos dos justos aperfeiçoados. Também enquanto havia em Israel nacional um espírito de rebeldia, contudo em Caleb havia outro espírito. Números 14, verso 24. Qual é o espírito que habita em nossa casa? É um espírito excelente, um espírito rebelde, um espírito controlado pelo diabo, pelos demónios, ou é um espírito imbuído em comunhão com o Espírito Santo e cheio da palavra de Deus? Quarto aspecto. Como ficam as pessoas possuídas de demónios? Antes de entrar neste assunto, gostaria de chamar de novo a nossa atenção de que o mundo está no maligno. E se o mundo está no maligno, você tem que compreender, e eu, que toda a sorte de violência e tragédias que há por este mundo no meio da sociedade é a obra de Satanás nos homens e nas mulheres, nos jovens e nas crianças. E ponto final. Então, se o mundo está no maligno, nós devemos ler com frequência a Escritura de Efésios 6, verso 10 ao verso 8, onde aprendemos a ter sobre nós a armadura espiritual completa de Deus para poder lutar contra as hostes espirituais da maldade. O homem que deseja ter uma vida limpa diante de Deus e dos homens precisa desta proteção espiritual. De contrário, poderá ficar possuído pelo seu inimigo. Como atrás foi dito, o homem é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. Naturalmente, o corpo é matéria palpável, a alma é o nosso intelecto, a nossa inteligência, e o nosso espírito, o espírito do homem, é o homem interior, que pode comunicar com Deus e que é esse que um dia, saindo do nosso corpo, irá prestar contas a Deus. Não haja dúvida nenhuma de que dentro do nosso corpo, cada um de nós tem um espírito. Com a morte, a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa alma termina. O nosso corpo volta para o pó, porque do pó foi tomado. Mas o nosso espírito volta para Deus, que o deu. E segundo a ciência, eu por acaso já vi numa balança que quando sai o espírito do homem, dessa pessoa para o outro lado da vida, ele pesa menos de 18 gramas. De maneira que é importante termos em consideração saber responder à nossa pergunta: qual é o espírito que habita em nossa casa? A situação e natureza adâmica da humanidade é de morte em ofensas e pecados, e os filhos da ira, andando segundo o príncipe das potestades do ar. Andando segundo o príncipe das potestades do ar. Efésios 2, 1 a 3. Andando segundo o príncipe das potestades do ar. Este mundo jaz no maligno, mas no meio do mundo há a Igreja de Cristo, que não se contamina com o mundo nem com o que no mundo há. Louvado seja o nome do Senhor. E todo o espírito, por sua natureza, naturalmente está em pecado, porque todos pecaram, como diz em Romanos 3, verso 10 e verso 23. E por isso precisa, tanto no corpo como na alma, quanto no espírito, serem santificados, como atrás tem sido dito em 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente guardados irrepreensíveis ou santificados para a vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa de adquirir a natureza divina, como está escrito em 2 Pedro 1 e verso 4. E é ao ouvirmos o Evangelho que compreendemos que Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos vivificou em Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2, verso 4 ao verso 6. Houve uma operação graciosa do Senhor. Quando nós ouvimos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei, ele comigo. Faça isto porque vale a pena.
A vida velha passa e eis que tudo se faz de novo. Podemos pertencer àquele grupo que é conhecido como sal da terra e luzes do mundo, deixando o príncipe das potestades do ar deste mundo corrupto e violento e seguindo a santificação com os que com um coração puro invocam o nome do Senhor. Pergunto, qual é o Espírito que habita em tua casa? E como e porquê as pessoas ficam possuídas pelos espíritos imundos se o não eram antes? Quando são criancinhas, graças a Deus, dos meninos é o reino dos céus, Jesus disse, mas vem a altura em que a meninice acaba e começa a vir a juventude e começa a haver o conhecimento do pecado, e se a casa não é varrida e adornada, ficam segundo o curso das potestades do ar do príncipe deste mundo. Mas eles não eram antes. Então houve um começo. E tudo começou com palavras torpes, a ir a um lugar que não deve ir, a andar com companhias que não deve, fazer aquilo que não deve, etc, etc. Tudo tem um começo. O ébrio não nasceu ébrio. Começou a ser ébrio quando começou a beber as bebidas alcoólicas. O viciado no fumo não era viciado, mas teve um começo. Foi quando acendeu o primeiro cigarro. O prostituto não era prostituto, mas tudo começou quando pela primeira vez aconteceu. O mentiroso não era mentiroso, até que houve a primeira mentira. E assim sucessivamente. O ladrão não era ladrão, o assassino não era assassino, até que tudo começou. Saibamos estas coisas, porque há um começo, mas também graças a Deus que há um libertador dessas situações, cujo nome se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus bendito, louvado seja Deus. Portanto, como tudo começou na vida dessa criança, jovem ou adulto, além do que dissemos, vamos então ao quarto aspecto do estudo, como ficam as pessoas possuídas de demónios. Como diz a Escritura, o mundo jaz no maligno. E é a humanidade que dá guarida e se expõe a esses espíritos imundos pela ignorância da palavra de Deus. Diga ignorância. O facto do homem ser ignorante da palavra de Deus não quer dizer que ele é ignorante noutras coisas. Não, o homem pode ser sábio, é muita coisa, mas sendo ignorante da palavra de Deus está exposto a Satanás. Como diz as Escrituras, o mundo jaz no maligno. São muitos e variados os meios pelos quais a humanidade fica possuída, como já temos mencionado. Primeiro, pode ficar possuída quando acaba a meninice, etc, etc. E a adolescência virá com a idade, a natureza adâmica certamente brotará, porque o homem é pecador por natureza e tem que ser corrigido. O Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho, e é esta palavra que o faz para podermos andar no caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, essas tendências pecaminosas, esses pecados de toda a ordem florescem com a idade, e é tempo de arrependimento e novo nascimento, conversão e confissão a Deus e temor do Senhor. A corrupção deve estar consciente, ou por outra, temos de ter consciência de que a corrupção nos leva ao inferno, mas a santificação nos leva ao céu. Corrigir os maus hábitos é pela palavra do Senhor. É quando ouvimos o bater de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, pode ficar possuída pelo meio ambiente em que está integrado, no que vê, no que ouve, nas companhias, no mau porte, etc. Terceiro, pode ficar possuída pelo ensino das religiões e até igrejas religiosas. Por exemplo, no que concerne à parte espiritual e religiosa, é onde se pratica o maior engano. É onde se pratica o maior engano. É onde se pratica o maior engano. E as pessoas ficam possuídas de espíritos de engano. Jesus disse aos chefes religiosos de Israel que eles tinham por pai ao diabo e que ele era o seu pai. João 8,44. Caramba, louvado seja Deus, me perdoa a maneira de falar. Se eles eram chefes
chefes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, eram filhos do diabo, como é que será nesses dias? Era na religião israelita. Então, como filhos de Satanás, eram possuídos pelo próprio diabo. O Islão e os seus mestres, os ensinos que eles têm, que dão aos jovens para se matarem e matarem os outros, eu pergunto, por que é que não vão os seus chefes matar-se e mandam os jovens? Pense nisto. Por que é que não vão os chefes matar-se, eles próprios põem bombas neles? Vocês já viram algum fazer isso? Não, mandam os pobres dos jovens que são possuídos de espíritos de engano. Mandam os pobres dos jovens. Pense nisto. Uma grande parte dos demónios são religiosos e até conhecem muito bem quem é Jesus. Assim, um se expressou, o gadareno, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Ora, este confessava quem era Jesus. Não era uma pessoa qualquer, era Filho de Deus Altíssimo. Este demónio conhecia quem era Jesus. Conjuro-te que não me atormentes, dizia ele em Marcos 5, verso 7 e verso 9, diz que este homem tinha uma legião de demónios que, como se sabe, são cerca de 6.000 pessoas, uma legião. Mas o facto é que 2.000 porcos morreram afogados, endemoniados, porque Jesus lhes permitiu sair daquele homem que Jesus libertou. E 2.000 porcos morreram afogados. Mas este demónio neste homem, no gadareno, sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E você? E eu? Sabemos nós que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo? O Senhor, Deus revelado em carne? Confessamos nós com a nossa boca de que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi crucificado, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras? Sabemos nós isto para confessar publicamente? Em Atos 16 a 18, revela que aquele espírito de adivinhação na jovem sabia muito bem quem era Paulo e a sua comitiva, que eram servos do Deus Altíssimo. Atos 16 a 18. Em Atos 19, 13 a 16, revela uma passagem dos filhos de Seva, que queriam expulsar os demónios de um homem, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno diz: conheço quem é Jesus, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Até os espíritos imundos sabem quem é Jesus. E ainda hoje os falsos profetas e falsos mestres falam mentiras, tendo a mente cauterizada, porque são possuídos de espíritos de mentira. 1 Timóteo 4, verso 2. E vem o tempo em que o anticristo fará prodígios de mentira e será tido por um bom e super-homem. 2 Tessalonicenses 2 e verso 9. O mundo estará tão imbuído no engano que não pode discernir o que é verdade e o que é satânico. E assim já vai este mundo, aqueles que não têm conhecimento de Deus. Em relação com a palavra do Senhor, os religiosos sem Cristo são uma fonte aberta de contínua mentira. Porque ninguém vem ao Pai senão por Jesus, porque Ele é o único caminho, a única verdade. João 14 e verso 6. De um modo geral, todos os chefes e aderentes das religiões proclamam ter a verdade, mas o facto é que isso é um engano e mentira, segundo as Escrituras. Tais pessoas têm que se respeitar, é claro, mas não seguir tal caminho, nem aceitar tal ensino e falar de Jesus, que é a única verdade. Jesus chama-lhe de falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres. O engano subtil da serpente é que Deus é o mesmo Deus em todas as religiões. Este é o engano subtil da serpente e que todas elas são boas. Mas isso é a grande mentira de Satanás. Fora de Jesus Cristo não há outra verdade. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem
ao Pai senão por mim. Outra verdade não existe. E tampouco Deus dá revelações diferentes a diferentes povos. Deus somente se revelou aos judeus, e somente os judeus, dos judeus vem a salvação, conforme diz em João 4:22 e ponto final. A salvação vem dos judeus, e sabe, o meu Salvador é judeu. O meu Jesus é judeu, e quando ele vier, continua sendo judeu, e vai para Jerusalém, como judeu, reinar no milénio, com a Igreja e com o remanescente de Israel. Quarto lugar, uma mentira só revela possessão diabólica, já revela possessão diabólica. Uma mentira já revela a possessão diabólica. Aparentemente, uma mentira comparada com um roubo ou crime de sangue é de menos importância. Mas os mentirosos não entram no céu. Ponto final. Apocalipse 21 e verso 8. Ah, pastor, então não entra ninguém no céu. Entra e entra. Em todas as gerações o Senhor tem um povo que se chama a sua igreja, a igreja dos redimidos, aqueles que deixaram a mentira há muito tempo e seguem a verdade. Não diz porventura a Santa Escritura que Satanás é o pai da mentira? João 8, verso 44. Quem são seus filhos? Pregue para mim. Pregue para mim. Quem são os seus filhos? Diga a mim. São os mentirosos. Eu falo por si. Louvado seja Deus. Finalmente, a mentira é também um espírito enganador, e até com a permissão de Deus, um bom espírito poderá ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. 1 Reis 22, 20 e 23. E esses profetas de Acabe, de Baal e de Babilónia e Roma têm na história da Igreja um rio de sangue derramado dos santos de Deus na perseguição e na Santa Inquisição, e ainda hoje muitos cristãos morrem às mãos de momentanos hindus, e tudo por causa da mentira, como no passado, no tempo do romanismo, assim é no tempo de outras religiões nestes dias. O engano, a mentira, será no tempo do fim o prato do dia. O prato do dia será o engano e a mentira no tempo de várias igrejas chamadas cristãs. Ou por outra, no meio de várias igrejas chamadas cristãs, com montões de doutores, que por muitos ser não os discernem, porque são aos montes, são aos montões, porque tudo é normal. E até usarão da democracia dizendo: nós somos a maior parte, porém o pequeno rebanho de Cristo seguirá a teocracia e não democracia. Não temos ao pequeno rebanho, porque a Deus vosso Pai lhe agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, e assim como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre a terra. Louvado seja Deus, Apocalipse 3 e verso 8. Ser fiel até ao fim e dar-te-ei a coroa da vida. Para o tempo do fim, e creio que estamos nele, nas dores de parto, Deus dá aos seus atalaias uma solene advertência. Ele conjura os seus servos a serem puros na doutrina, no santo ensino da sua palavra, dizendo, em 2 Timóteo 4, 1 a 3, entre outras coisas estas: conjuro-te, pois, diante de Deus. Diga conjuro-te. É um termo muito profundo, não é? Conjuro-te, pois, diante de Deus. Isto é para pastores, para doutores, apóstolos, profetas e evangelistas. É para servos de Deus que dizem: assim diz a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas ou respondas com argumento, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, não sofrerão a sã doutrina. É isso que estamos falando, meu amado ouvinte, a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão, diga amontoarão, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou apetites carnais, e isto até com o nome de cristão. Não é porventura
cristão de Cristo. O maior engano e mentira vem dos púlpitos por todo o mundo, e até alguns da igreja apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. 1 Timóteo 4 e verso 1. Mas o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Vamos ver de novo o coração. O engano é o prato do dia, a violência e todo tipo de corrupção está no mundo. Mas o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, e cearei com ele e ele comigo. Deus quer que nós tenhamos um coração puro, um coração santificado e libertado de todo o engano da humanidade, porque o mundo jaz no maligno. Meu amado ouvinte, é possível viver num mundo infestado de demónios e sermos servos de Deus, pessoas salvas e regeneradas. Vem o tempo, e creio que está bem perto, que se cumprirá a 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, que diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Estou falando acerca do anticristo. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O mundo andará enganado, e já anda enganado, mas virá tempo pior, e por isso Deus nos enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que creiam a mentira, para que creiam a mentira, farão da verdade o engano. E para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, onde estiveram prazer na iniquidade. Em quem tem você prazer? No meio da igreja sempre haverá também trigo e joio, naturalmente. E os espíritos do engano vão por todo o mundo e convencem os amantes de si mesmos que os tempos mudaram e que há muitas inovações e que é preciso pôr em prática. E que o caminho estreito já não é para os nossos dias, etc., porque os tempos mudaram. Muitos dos ministros novos estão falando assim. Basta um livro com alguma coisa nova e mais fácil no caminho cristão, que logo muitos deixarão a sua cruz. E o testemunho da santidade ao Senhor acaba com esse espírito. E muitos serão atraídos às coisas do mundo. E contudo, todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser achados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Mas em 1 João 4, verso 1, diz a solene advertência: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pergunto, quem faz parte de 2 Coríntios 11, 13 a 15? Dê resposta, porque muitos andam transfigurados em anjos de luz. Quinto lugar, a outra forma ou meio pelo qual se pode ficar possuído é a busca do materialismo. E então nestes dias, mais do que nunca, eu creio que a prosperidade bíblica, com fundamentos sólidos, como em Lucas 6,38, que diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, transbordando-vos deitarão no vosso regaço, bem como Mateus 6, verso 33, que afirma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, etc. Eu pensei que Abraão era um homem muito abastado, assim como Jó e Salomão, mas também sei que sempre haverão senhores, servos, empregados e patrões. Os empregados de Abraão não eram servos abastados como Abraão, não eram. A Bíblia Sagrada não reza disso. Louvado seja Deus. Portanto, sempre haverão patrões e empregados. E até nas igrejas se prega muito este evangelho da prosperidade. Mas quantos são prósperos? E quantos andam à procura desse ministério e desse dinheiro? E eu temo que
Jesus pode vir e ainda andam à procura da prosperidade, de serem ricos como Abraão ou como Salomão. Naturalmente, mas a Bíblia Sagrada fala-nos destes dois homens que eram abastados, que eram ricos. Abraão, Isaac e Jacó, etc, etc. Mas não de toda a gente. Sempre haverão patrões e empregados. De contrário, como é que havia de ser? Deixe-me dizer que se todos vivessem abastados, as nações teriam que ir a um outro planeta, a um outro suposto planeta, recrutar pessoas para levar o lixo das nossas ruas e trabalhar na agricultura. Aquele homem tem razão, pois tenho. Num certo aspecto é isso que acontece nos Estados Unidos, que tem de suportar 12 milhões de mexicanos e outros imigrantes clandestinos para trabalhar na agricultura e outros trabalhos humildes. Entretanto, temos ainda o ensino sagrado de não ajuntarmos tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntá-los no céu. Ajuntai tesouros no céu! Ajuntai tesouros no céu! Ajuntai tesouros no céu! Mateus 6, 19 a 21. Onde é que está o seu tesouro? Está onde está o seu coração? Não há nada errado em ser-se próspero, até porque são as igrejas mais prósperas que suportam as mais pobres. A prosperidade é muito boa quando não perdemos o alvo cristão e a cruz. Ela não pode deixar de não ser carregada, a negação própria não pode deixar de existir e seguir a Jesus também não. Contudo, os avisos de Deus são muito importantes neste campo também. Jesus disse que a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, verso 22, você acha que Jesus falou a verdade? A sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitos procuram juntar mais um pouco e não fazem nada para Deus. O seu coração está nas coisas da terra. E não podemos servir a Deus e às riquezas, disse Jesus, Mateus 6, verso 24. Jesus está sempre certo e o mundo anda errado. Todos nós devemos tomar o aviso da Escritura que o amor do dinheiro corrompe, destrói, mata, adultera, rouba, tenta, leva as pessoas à degradação moral e muita gente até à corrupção moral e física. Assim diz em 1 Timóteo 6, verso 7 ao verso 10, estas palavras: porque nada trouxemos para este mundo, ou trouxemos? Não, viemos mesmo sem roupa. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Aonde está o seu tesouro? Qual é o espírito que existe em sua casa? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Também isto é palavra de Deus. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, diga comigo, mas os que querem ser ricos, prósperos, muito prósperos, mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências. Tentação, laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Em que ficamos? Pastor, obrigado pela mensagem que você está pregando. Qual é o espírito que existe em sua casa? Louvado seja Deus. Bem sei que não vivemos há 2000 anos atrás e temos que ter em conta o progresso. Até os ciganos deixaram os seus burrinhos e compraram carrinhas de transportes. E não se vive apenas da lavoura e gado, como nos tempos passados, e realmente precisamos de compreender isto, mas ser também cuidadosos com as tentações. E continuando, diz o verso 10, porque o amor do dinheiro é muito fácil as pessoas amarem o dinheiro. Quem amar o dinheiro nunca se farta da sua fazenda. O amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça
e nessa cobiça. Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O dinheiro é bom, mas o amor do dinheiro é um laço maligno e uma armadilha do diabo. E muitas pessoas ficam possuídas por esse espírito, acabando por isso mal, na perdição e ruína, com muitas dores, e muitos crentes têm passado por isso e passarão ainda. O amor do dinheiro até tem corrompido muitos ministros do Evangelho que têm caído em grande desgraça pela fama e posição. Infelizmente, isto é um facto verdadeiro. Nada há de mal em ser-se rico, mas sim amar o dinheiro. Deus disse, se as vossas riquezas aumentar, não ponhais nelas o vosso coração. Não ponhais nelas o vosso coração. Salmo 62, verso 2. Se as vossas riquezas aumentarem. Muitos nos últimos dias andarão procurando a prosperidade e Jesus pode vir e eles ficarem fora da porta. Em quarto lugar, quarto aspecto do estudo, como as pessoas ficam possuídas. A televisão, os cinemas, a internet, discotecas e etc. Em nossos dias, esses meios são meios mais eficazes dos espíritos imundos possuírem as pessoas, particularmente a juventude. Porquê? Porque o mundo está no maligno e produz malignidade. A ciência se multiplica, mas também a multiplicação do mal é dramático por todo o mundo e estes meios são os mais eficazes para a destruição dos bens morais e espirituais com que Deus dotou o homem. A televisão, com os seus programas espúrios, violentos e corruptos e diabólicos, são um canal ideal, ou canais ideais, para que muitas pessoas fiquem possuídas pelo diabo ou espíritos imundos. E o facto é que até jovens e crianças, ao verem diversas cenas violentas, têm ido fazer aquilo que viram nos programas de televisão e tiram a vida a outras pessoas, incluindo os seus próprios familiares. Pois eles veem esses programas violentos da televisão, chegam a casa, sabem onde é que o pai ou a mãe têm as suas armas e o pai ou a mãe esqueceu-se de fechar com um cadeado, vão lá e começam a fazer como fazem os filmes e pensam que aquilo é uma brincadeira e matam as pessoas. Assim vai este mundo. Lembra-se desses dois assuntos que falei há pouco tempo na Noruega e no Colorado? Isto é o que o diabo faz: mata, rouba e destrói. Existem filmes e programas decentes e científicos, mas existem muitos mais que são diabólicos, como a história do miúdo feiticeiro, que tem levado muito mundo a ficar possuído, particularmente as crianças, com consolas violentas, filmes violentos, etc. A internet é uma das últimas inovações que tem levado o mundo a um progresso de vida nunca antes experimentado e para bem da humanidade. Mas o elemento destruidor se infiltrou de tal maneira que até as crianças se prostituem e são raptadas através da internet e casamentos são destruídos pela exposição aberta do sexo e a família fica destruída. Saiba disto e evite, saiba fechar as coisas no tempo oportuno. Toda a humanidade e a violência são expostas para a corrupção da mente que os olhos contemplam através destes 4 meios e até os noticiários têm trazido, ou vários deles, o alimento corrupto do sexo exposto, onde há homens e mulheres completamente sem roupa, são exibidos os seus corpos e são notícia por uma qualquer razão, ou por uma simples fotografia de um fotógrafo que quis tirar fotografias. Há sempre pessoas que fazem a vontade de Satanás. Por vezes até em noticiários se contempla a violência de bandas de música satânica a partir dos seus próprios instrumentos. E isso vai afetar a outra juventude exposta à violência. E isto vai afetar toda a gente que vê. Mas se alguma televisão não mostra este tipo de programas, perderão os seus anunciantes. E nós, cristãos de Cristo, devemos imediatamente mudar a televisão, fechá-la, porque é um programa espúrio. Pergunto,
Quem é que educa os nossos filhos, visto que a vida atual impede dos pais educar os seus filhos como desejariam? Louvado seja Deus. Primeiro, a escola, com toda a sorte de coisas negativas, como a chamada evolução, tirando a glória da criação de Deus. Segundo, é a rua, com as companhias de toda a gente e muitos com maneiras indecentes e palavras torpes. Terceiro, é a televisão, com toda a sorte de programas espuros e violentos. Quarto, é a internet, com todos os seus tentáculos diabólicos que afeta as crianças, jovens e adultos. Entretanto, em 1 João 2, versos 16, fala-nos 3 concupiscências que afetam e levam as pessoas a serem possuídas de tais espíritos cujo fim é a lascívia e toda a mundanice. Lembremos-nos de que quando Eva teve o seu desejo de autoridade, de ser como Deus, ela ficou nua, porque a glória de Deus que a cobria se ausentou, como também o seu marido em Gênesis 3, e foram procurar uma figueira e cortar folhas para cobrir a sua nudez. A chamada educação sexual é uma das mais eficazes manobras de Satanás para levar a juventude à corrupção, destruição dos seus corpos e possessão diabólica. O facto é que até se encarregam de distribuir nas escolas os chamados preservativos para a fornicação, para evitar a chamada doença do AIDS ou da SIDA. O que é que se aproveita hoje da sociedade? Qual é o espírito que existe em sua casa? Infelizmente, até a televisão, ou na televisão foi anunciado, creio que em fevereiro de 2008, em Portugal, que 5.000 casais se juntaram para trocar de parceiros. Como é a sua casa, a sua situação? Que espírito vai na sua casa? Nós vivemos num mundo infestado de demónios que querem destruir tudo o que é de Deus e da sua palavra. O adultério tem também um preço muito grande a ser pago. Os adúlteros não entram no céu. Mas dirá alguém: pastor, então ninguém se salva, este mundo está assim, Senhor, jaz no maligno. E é isto que alguns de vós têm sido. 1 Coríntios 6 e verso 11. É isto que alguns de vós têm sido, mas habem sido lavados, habem sido santificados no nome do Senhor e pelo Espírito nosso Deus, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Há sempre um remédio eficaz para alguém que queira mudar de vida enquanto é tempo. O que esperamos que Deus vai fazer a este mundo? Bem, o Senhor vai trazer os seus juízos sobre ele. Eu creio que em breve o Senhor tirará da terra a sua igreja, como fez a Lote em Sodoma, e depois, como Jesus prometeu, vai vir o fogo e enxofre sobre as cidades dos sodomitas nos dias de hoje. Na Lucas 17, 28 a 30. Qual é o espírito que habita em sua casa? Quinto aspecto do estudo: poderão os crentes ser possuídos por espíritos malignos? A minha resposta é peremptória. Os cristãos de Cristo não podem ser possuídos pelos demónios por 4 razões. Os cristãos normais de trazer por casa, aqueles que dizem crer em Cristo, esses podem. Mas os cristãos de Cristo não podem por 4 razões. Primeiro, porque o velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem que estava lá foi crucificado com Cristo. Segundo, porque o velho homem morreu com Cristo. Terceiro, porque o velho homem ressuscitou com Cristo. Romanos 6, 4, 8 e Efésios 2, verso 6. E quarta razão, porque é o templo do Espírito Santo que ali habita e o Espírito do Senhor não consente noutros inquilinos. O Espírito do homem pode consentir quando não dá guarida e respeita o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus está num coração temente ao Senhor todos os dias da sua vida. Ele é o lugar onde Deus habita na terra. 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. As almas
Tem que saber também que em Efésios 2 e verso 22 tem ainda aquela linda capicua que os cristãos de Cristo são edificados para a morada de Deus em Espírito. Morada de Deus em Espírito. Torna-se um deles. Mas os cristãos de Cristo podem ser atribulados, mas não angustiados. Podem ser perplexos, mas não desanimados. Podem ser perseguidos, mas não desamparados. Podem ser abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. A tribulação até faz parte da vida do cristão de Cristo. E quem não tiver tribulações por causa da causa de Cristo deve desconfiar da sua vida espiritual. Porque está escrito que por muitas tribulações vos importa entrar no reino de Deus. Atos 14 e verso 22. O cristão de Cristo pode ser afligido. 1 Pedro 2 e verso 20. E São Paulo até faz a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada. Reputados como ovelhas para o matadouro, mas em tudo somos mais do que vencedores. Romanos 8, 35 a 37. Louvado seja Deus nosso Senhor pelas suas palavras. Agora, tomemos em consideração que muitos começaram bem e acabaram mal. Vamos dar alguns exemplos do Velho Testamento. Em primeiro lugar, eu creio que um espírito de inveja se apoderou de 3 príncipes de Israel: Coré, Dotá e Abirão. E o seu fim foram enterrados vivos. E os 250 homens que ofereceram o incenso, que tinham tomado parte naquela inveja daqueles 3 líderes, Deus os queimou com o fogo do céu. Em Números 16, 1 a 35. No dia seguinte, um espírito de murmuração levou mais 14.700 à morte com uma praga de Deus, em Números 14, 16, 41 a 49. Segundo lugar, o rei Saul, que até tinha sido cheio do Espírito Santo e tinha sido um profeta, digamos assim, profetizando com os profetas, não soube guardar a unção do seu vaso escolhido. E mesmo tendo profetizado com os profetas na escola de Samuel, acabou por ser um assassino dos sacerdotes de Deus e ficou então assombrado com um espírito maligno. Foi rejeitado por Deus e foi procurar a feiticeira de Endor e matou-se com a sua própria espada. 1 Samuel 10, 5 a 11, 1 Samuel 16 e 1 Samuel 31. Notemos a lição: como um ungido de Deus acaba o seu ministério. É incrível, mas é verdade. Em terceiro lugar, Sansão, o homem possuído pelo Espírito de Deus, o juiz de Israel, durante 20 anos, o nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, o homem que mata 1000 inimigos do povo de Deus com a queijada de um jumento, acaba prostituindo-se com a prostituta de Gaza. Descobre as coisas de Deus a uma inimiga e, quando queria usar a sua força contra os seus captores, ele foi amarrado, arrancaram-lhe os olhos e fizeram moer num cárcere como um boi. Juízes 16. E o verso 20 diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. E nestes dias temos ouvido que de muitas quedas, de muitos ministros do Senhor que provaram a companhia do Espírito Santo, mas ofenderam e Deus se retirou deles. Entretanto, temos o aviso de que os crentes, os cristãos, chamados nominais, aqueles que não guardam o que tem, Apocalipse 3 e verso 11, aqueles que não guardam a palavra, Salmo 119, verso 9, aqueles que não guardam o seu coração e o seu espírito, Provérbios 4, verso 23, é certo e sabido que tais crentes que caem de novo no pecado, que não se arrependem, ficarão expostos ao seu inimigo e eles o possuirão. Vamos de novo ver uma outra ilustração. Amém e amém. Prezado ouvinte, factos são factos. E não haja dúvida nenhuma. O espírito maligno que saiu daquela casa quer voltar para ela com mais 7 espíritos do que o que lá estava. E os atos desse homem serão piores do que os primeiros. Mateus 12, verso 45. Além disto, Jesus disse que aquele homem que curou no tanque de Betesda diz que já estava são
não peques mais para que não te suceda coisa pior. João 5 e verso 14. Eu creio que, como a mulher encurvada, esta enfermidade e paralisia era de origem satânica. Além disto, e para que ninguém se engane no caminho cristão, eu não creio na doutrina uma vez salvo, salvo para sempre. Isto porque somente aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mateus 24 verso 9 e Marcos 13 e verso 13. Mas o grande aviso de Deus fica sobre o assunto e encontra-se em 2 Pedro 2, 20 a 22, que diz aquilo que nós estamos contemplando. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, lhe sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espujadouro da lama. Prezado ouvinte, qual é o espírito que habita em nossa casa? Muitos há naquela situação que voltam como o cão ao seu próprio vômito e como a porca lavada ao espujadouro da lama. E tinham conhecido Jesus, porque assim está escrito. Naturalmente, esta mensagem não estaria também completa. Vamos ao sexto aspecto. Sexto aspecto, a libertação ao nosso alcance. Assim, a mensagem não estaria completa sem que nos desse uma esperança de libertação das situações da humanidade em geral e também daqueles que se chamam cristãos, mas em situação de queda. Deus não tem prazer nem sequer na morte do pecador, mas em que ele se converta e se arrependa. Ezequiel 33 e verso 11. Também diz em Tiago 5, 19 e 20, irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Deus enviou ao mundo seu Filho único para Salvador e Libertador da humanidade. E tão somente se o aceitarmos em nossa casa, ela será limpa e evitamos que o maligno tome conta dela, porque está cheia do Espírito Santo. Jesus disse as palavras que eu vou repetir: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele serei ele comigo. Qual é o Espírito que habita em nossa casa? A nossa casa deve ser somente a morada do nosso Espírito. Somente a morada do nosso Espírito. Entretanto, tomemos em aviso que os crentes, os cristãos chamados de nominais, não são a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo são aqueles que fizeram um concerto de sangue com Deus. São os crentes lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus Nosso Senhor. Eu creio que aquela mulher encurvada, daquela enfermidade, da paralisia, era maligna e precisava de libertação. E ainda hoje há muitas pessoas assim que precisam de libertação. Deus enviou ao mundo um libertador e disse: se vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, qual é o Espírito que habita em nossa casa? A nossa casa deve ser somente a morada do Espírito Santo. Jesus afirmou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E resta-nos, para finalizar, dizer-vos o seguinte: Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que ele se arrependa e seja salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Não foi uma religião, foi salvar a humanidade. Não há outro Salvador, conforme nós sabemos em Atos 4 e verso 12. Portanto, se o aceitarmos hoje como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós saberemos qual era o Espírito que habitava em nossa casa e aquele que vai habitar. Se nós quisermos, nós podemos ser libertos por Jesus. No lugar onde você se encontra, procure uma igreja evangélica para ouvir a palavra do Senhor.
aonde se prega um novo nascimento espiritual e aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E se for esse o caso que você precisa de libertação, peça ao pastor da igreja para orar por você ao Senhor, para que seja libertado e possa ser o lugar do Espírito do Senhor, aonde o Espírito Santo quer habitar para sempre, até que seja chamado à glória do céu. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. A ilustração da casa varrida e adornada é um coração purificado pelo sangue de Jesus e devemos tomar em consideração este aviso do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Que Deus vos abençoe. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.